A teoria dos jogos, a matemática, a ciência aplicada à negociação vem nos trazer novas qualidades, novas habilidades para negociar de forma mais inteligente e robusta. O que é a teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro? É simples, você tem duas pessoas que cometeram supostamente um crime e o delegado coloca eles em duas celas diferentes para não se comunicar, não compartilhar estratégia. Ele vai falar para o prisioneiro A, se você admite o crime, você vai ter uma redução de pena, você vai fazer uma delação premiada e você vai se dar bem. E ele fala a mesma coisa na outra cela para o outro prisioneiro, olha, admite o crime e assim você vai se dar bem, porque o outro talvez vai denunciar o crime, então seja ganancioso, seja oportunista, seja lei de Gerson, não coopera com o outro porque talvez ele vai te trair, talvez ele não merece teu respeito nem tua confiança. Ele cria a dúvida entre os dois prisioneiros que cogitam e falam, bom, o que eu faço? Se o outro admite o crime, agora o delegado vai ter a prova e eu vou ter uma pena máxima e o outro vai se dar bem. Então, existem vários cenários. Primeiro, o prisioneiro A admite o crime. Ele vai ter uma redução de pena porque o prisioneiro B não admitiu o crime. Ele apostou que o outro ia ser confiável, cooperativo, não ia denunciar. Problema, ele denunciou. Aquele que não denunciou vai ter uma pena alta, ele vai perder e outro vai se sair melhor e vai ganhar. Esse cenário é ganha-perde. Outro cenário, o prisioneiro B denunciou o crime, admite o crime, se ele não se importa do outro, é oportunista, ganancioso, lei de Gerson, não aposta que o outro vai ser confiável e o que acontece? Como não tem confiança recíproca, no Brasil 6% das pessoas têm confiança em outras pessoas, então vai gerar uma situação de perda-ganha. Um que vai ganhar o prisioneiro B e outro vai perder. Outro cenário, os dois confessam o crime para o delegado e aí perda porque o crime está denunciado e os dois vão na cadeia. Outro cenário, os dois apostam um no outro na confiança, no critério, no padrão, eu não vou fazer para o próximo o que eu não gostaria que fizesse para mim, aposto que os outros vão ser confiáveis e aí o delegado não tem prova e tem que liberar os dois e eles estão os dois numa situação de ganha-ganha. Isso que é o dilema do prisioneiro, de modelizar a situação de ganha-perda, perda-ganha, perda-perda, ganha-ganha. E como se aplicar na negociação? Nós podemos ver o que é a motivação, o motivo do outro de cooperar, de negociar com você, que você vem propor uma coisa que vai diminuir a satisfação. Imagina, por exemplo, um juiz ou uma profissão que se aposenta, vamos imaginar, por 50 anos. E o governo tem uma satisfação 4 e o juiz tem uma satisfação 5. O equilíbrio A, 5, 4 é o que acontece. O governo vem propor de postergar a aposentadoria do juiz. O juiz vai perder satisfação e vai ficar de 5 para 4 e o governo vai aumentar a satisfação de 4 para 5. E vamos ter um equilíbrio B que vai ser passar de A, que era 5, 4 para 4, 5. Então, qual é o motivo do juiz a negociar? Ele vai dizer, vou mudar de profissão, vou me tornar árbitro, vou fazer greve, vou empurrar pela barriga, eu vou engavetar esse projeto e assim vai. Então, as pessoas não têm motivação a negociar, só tem a perder. O que o governo, se pensar na cabeça do outro, se projetar no outro, e poderia dizer, olha, a partir de 50 anos você vai se tornar desembargador, vamos imaginar. E assim, sua aposentadoria, em vez de ganhar, imaginamos, 10 mil reais, você vai ganhar 15 mil reais. Do que se aposentar com 10 mil reais com 50 anos. Agora, talvez o juiz vai pensar, bom, talvez vou trabalhar mais 10 anos, de 50 até 60 anos, mas vou ter uma compensação e vou ficar com 60 anos com uma boa aposentadoria, um prestígio de aposentadoria no desembargador. E aí ele vai voltar para um equilíbrio, talvez 5-5, 5 para o governo, 5 para o juiz. Porque para o governo é melhor uma pessoa trabalhar durante 10 anos que custa mais 5 mil reais do que uma pessoa aposentada que custa 10 mil reais. E vamos supor que ele está indiferente na nova proposta. Talvez o governo pode dizer, olha, você vai ter um carro corporativo com um aprendiz que vai ser o seu motorista, que vai custar mais 1.000 reais por mês, vamos imaginar, mas que vai aumentar a satisfação do juiz de 5 para 6. Então ele está agora no equilíbrio C, 6, 5. Você motivou o interlocutor a negociar. Muitos negociadores não são capazes de modelizar a teoria do jogo, de entender ganha-perde, perda-ganha, a disposição ou a vontade de negociar, porque o outro vai fazer um embromation, vai fazer um engavetamento, porque não tem razão, motivo de negociar. Então, se você é ciente disso, você vai evitar de quebrar a cara
porque o outro vai fazer uma farsa de negociação porque ele não tem nada a ganhar. E entender a teoria dos jogos, de modelizar esses equilíbrios, permite a você de aumentar sua probabilidade de ter acordo, o valor dos seus acordos aumentado, ter um bolo maior, 6,5 é um bolo de 11, em vez de um bolo que era 5,4, que era um bolo de 9. Essa capacidade de usar matemática no coração da negociação é também uma inovação que vem ajudar você no dia a dia da negociação.